Ô, Eric, eu queria repercutir com você hoje, aí entrou no radar aí uma possível, reforma ministerial do governo Bolsonaro. O próprio presidente disse hoje cedo aí que pode mexer algumas pastas. Qual que foi a sinalização aí desse movimento? Pois é, Paula, a gente já tinha alguns bochichos aqui em Brasília com relação à dança, uma nova dança das cadeiras no Ministérios, e o presidente Bolsonaro, numa entrevista hoje dada à Jovem Pan, ali no meio da manhã, sinalizou também, confirmando que segunda-feira a gente vai ter aí algumas mudanças no comando ali de alguns ministérios. O que está se falando aqui em Brasília, Paulo, é com relação à ida do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. Lembrando que a Casa Civil, gente, é o coração e o cérebro de qualquer governo. É por ali que passa todas as decisões, tem que passar por esse ministro. Por mais que o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, qualquer outro ministro tenha alguma ideia, no final quem bate o martelo é o ministro da Casa Civil. Então, há a possibilidade do senador ocupar esse espaço. E aí, Paulo, esse é um ponto que a gente já tem acompanhado desde o início do governo Bolsonaro, que os senadores têm pressionado bastante para ocupar alguns espaços estratégicos dentro do governo Bolsonaro. Se a gente olhar hoje para a esplanada, a gente vai ver que tem já 6 ministros que são da Câmara dos Deputados, que são deputados de origem, que já ocupam diferentes cargos, como o ministro Fábio Faria, da Comunicação, que atualmente é responsável pela articulação política. Tem também a ministra Tereza, que comanda a pasta de Agricultura, ela também é deputada. Tem o ministro Onyx Lorenzoni, que também deve ir para uma outra pasta. Então, se a gente olhar hoje para a esplanada, só tinha deputados ocupando alguns cargos e havia uma pressão muito grande por parte dos senadores de também estarem presentes no governo Bolsonaro. Essa vai ser uma segunda reforma ministerial. A gente tem que lembrar que ali em março já teve aquela primeira reforma. Se lembra que teve um maior burburinho, teve muito ruído aqui de Brasília, porque nessa reforma ministerial de março, a troca foi feita ali na defesa, no Ministério da Defesa, foram nas Forças Armadas, de uma forma geral, né? E ali teve muita informação truncada, porque dizendo que ia ter intervenção do presidente Bolsonaro na área militar, o que acabou de fato não acontecendo, era mais ruído mesmo. Mas o fato é que sempre quando há movimentação, Paulo, nos ministérios, mudança na composição do governo, os investidores ficam um pouco ressabiados com qual o impacto que isso pode ter. E indo direto nesse ponto, e fazendo uma análise nesse ponto, entre as mudanças que a gente deve ver até segunda-feira, está um desmembramento do Ministério da Economia. É possível que o ministro Paulo Guedes perca ali a pasta de Emprego e Previdência Social, e aí vão ter várias leituras de que o ministro Paulo Guedes está desgastado com o Bolsonaro e que, em razão disso, está perdendo espaço, está perdendo ministérios, e que isso, então, pode azedar a relação dos dois. Eu não acredito nisso, tá, Paulo? Porque o ministro Paulo Guedes já tem demonstrado ser bastante pragmático, o ministro Paulo Guedes já tem demonstrado conhecer como a banda da política aqui em Brasília toca. Já tiveram vários episódios que a gente, inclusive, já comentou aqui na BMC, que o Paulo Guedes foi derrotado pelas investidas da turma da política, e mesmo assim ele sempre viu o copo meio cheio. Então, o que eu sinalizo para quem está nos assistindo é que pode ter sim uma volatilidade forte até segunda-feira, se confirmando que o ministro Paulo Guedes vai perder aí 2 pastas, que seria essa pasta de Emprego e Previdência Social, mas já antecipando aqui um cenário para vocês, pode ter esse ruído, mas eu não considero que isso vai ser determinante numa relação e até a possibilidade de não permanência do Paulo Guedes no governo. Então, por mais que tenha ruído, acho que depois as coisas se encaixam e o ministro Paulo Guedes vai assimilar essa divisão no Ministério, como já assimilou outras várias derrotas aqui em Brasília, com relação à PEC emergencial, com relação ao valor do auxílio emergencial, e entre outros episódios que a gente viu aqui. Então, para o investidor, esse anúncio hoje de manhã, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para esses cenários.
Ô, Eric, você tocou num ponto aí, era até onde uma pergunta que eu queria fazer para você aí, dessa relação entre Guedes e Bolsonaro, né? Você falou aí muito bem, foram vários episódios, mas ontem teve uma declaração aí do Bolsonaro falando que houve um exagero até ali por parte, né, do Guedes na questão da reforma tributária, que a economia exagerou um pouco, que ele foi com muita sede ao pote, ele acabou dando a entender, né, que o Guedes foi com muita sede ao pote e que se vier o projeto da forma que está, ele veta. E aí, mais uma vez, a gente está vendo aí o Guedes, né, posicionado de uma forma, vem o Bolsonaro, desfala ali o que o Guedes falou, não sei se realmente ele baixa a cabeça mais uma vez, enfim. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, né, pegando o gancho, a gente sabe que muito provável ele realmente não deve sair, deve aguentar na pasta, falamos dessa reforma ministerial e Guedes realmente, outro dia a gente falou que ele era muito resiliente aqui, né, foi aguentando, tá aí o tempo inteiro, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você acha que vai dar alguma repercussão essa fala aí do presidente vir falar da reforma, que houve um exagero por parte do Ministério da Economia, que ele vai vetar? Como que está sendo o bastidor dessa notícia hoje por aí? Ô Paulo, qual tem sido a estratégia do Paulo Guedes dentro desse episódio que você colocou? Ele tem colocado a culpa na turma da Receita, na Receita Federal. Ele tem dito que quem preparou ali, quem veio com muito apetite, foi a turma da Receita Federal, e que ele desavisadamente acabou encaminhando o que a Receita sugeriu para o Congresso. Mas que ele tem sinalizado também estar aberto aí às negociações. É importante colocar que nessa questão da reforma tributária, se houver compensações, mudanças de um lado, tem que ter compensações do outro, e a gente está falando daquela questão de dividendos, se mudar ali o percentual de dividendos, por exemplo, se reduzir o percentual de dividendos, isso vai ter que ser compensado num outro lugar, porque esse percentual de 20% o governo já está contando justamente para cumprir a questão do imposto de renda para a pessoa jurídica. Se mexer na tabela do imposto de renda da pessoa jurídica, pode ter alterações na questão de dividendos. Então, tudo que for feito dentro dessa proposta, no final vai passar também pelo Paulo Guedes, tá, Paulo? As conversas tenham ocorrido junto com a equipe econômica, justamente para não ficar nenhum buraco, porque tem que haver essa compensação. Se apertar demais no imposto de renda, tem que então afrouxar do outro lado. E essas compensações têm sido conversadas com o ministro, e o ministro tem sinalizado em vários momentos que está aberto a algumas alterações. Agora, a grande questão é chegar aos números ideais para tanto para o Congresso quanto para o ministro Paulo Guedes. É aí que vai ter que ser feito o equilíbrio, e se ficar algo descompensado, o próprio presidente Bolsonaro já anunciou que se vier, não tiver aquela neutralidade, porque no final essa questão da compensação visa a neutralidade, o não aumento de impostos, mas se ficar caracterizado que haverá aumento de impostos, o Bolsonaro, por uma questão político-eleitoral, não vai deixar isso acontecer e vai vetar. Então, assim, esse é um tema que a gente ainda vai ver muito vai e vem, a gente ainda vai ver umas certas disputas aqui, e o Paulo Guedes, logicamente, vai estar sempre na vitrine, porque ele está capitaneando isso. Mas, especificamente nesse ponto do Bolsonaro, o Paulo Guedes já tem colocado a culpa na turma da Receita e dito que a culpa desses valores aí são da Receita, e não deles, não dele.